participação, porque estaria absolutamente impossibilitado de sair. Mas tivemos uma grata surpresa, porque durante o período em que foi suspenso o tratamento dos antibióticos, eu continuei com o tratamento magnético, com os amigos aqui da sociedade, e os exames que o médico aguardava para confirmar a minha internação trouxeram uma agradável surpresa. Uma boa melhora na minha situação pulmonar, condição de imunidade boa e sem sinais de infecção. Então, em função disso, desse resultado para ele surpreendente, porque eu estava sem medicação de antibióticos, isso suspendeu a minha internação, mas mantiveram como em observação e mantiveram a minha restrição de sair de Pelotas, de viajar. E também de ter contato com grandes pessoas em razão de que eu poderia me contaminar com algum vírus e isso determinar uma nova crise infecciosa. Por isso eu não estou aí com vocês, mas quero compartilhar com todos os simpatizantes do magnetismo que no momento eu aprendo como paciente e já temos esses bons resultados para comemorar. Digo também a todos que aproveitem bastante esse evento, aproveitem para adquirir novos conhecimentos. Nós que somos espíritas, que somos reencarnacionistas, que somos evolucionistas, temos que ter a nossa mente aberta ao conhecimento, às diversas fontes de conhecimento, especialmente com relação a essa ciência do magnetismo, que por tanto tempo ficou num segundo plano e até ignorado por muitos do movimento espírita brasileiro. Então, aproveitem esse momento, aproveitem a experiência, especialmente quero dizer àqueles que haviam se inscrito para participar dos trabalhos, que seriam da minha responsabilidade com relação à reencarnação, magnetismo e infância, e fico à disposição para responder qualquer questionamento pelo meu e-mail, anavargas@gmail.com.br. CBR, desculpem. Então, anavargas@gmail.com. Podem entrar em contato comigo, vou ter o maior prazer em responder os questionamentos. E também redireciono vocês a procurarem o material que foi feito em Uberlândia no evento que houve lá no final de agosto. Foi um material que ficou muito bom. Então, entrem em contato com o grupo que organizou lá o trabalho, se tiverem interesse em aprofundar-se nesse assunto. Gente, um grande beijo a todos, um excelente evento e minhas desculpas por não estar aí. No próximo estaremos juntos. E chegou a hora, né? Tá chegando a hora, na verdade. Tá chegando a hora. É hora de partir. Me dá uma dor no peito ter que ir embora e te deixar aqui. Viu? Cuidado. Tome cuidado comigo. O nosso próximo e derradeiro orador desta manhã maravilhosa que tivemos, né, já início de tarde, é a pessoa que mais se dedicou nos últimos 50 anos ao estudo, à pesquisa, ao desenvolvimento, à prática do magnetismo, acredito, no nosso planeta. Nem vou falar do Brasil, né? Ele tem adjetivos que poderíamos passar a tarde inteira aqui falando, né? É músico, é cantor, é escritor, revisor, e ainda tem um tempinho ainda para pesquisar de vez em quando, né? É pai, várias vezes, pai, e continua pai, né? Porque pai não deixa de ser. Para o nosso carinho, com o nosso amor e com as nossas palmas, recebemos neste momento Jacó Melo.
Olá, todos bem? Que bom. Conexão entre os centros vitais. Na realidade, este era o tema para nós termos falado nas salas, mas por algum motivo, até por conta dessas mudanças, terminou ele vindo aqui para nós encerrarmos. E vamos ver aqui alguns textos que não são tão longos, mas que poderiam e como serão utilizados como referência para o que nós vamos ver neste assunto, que ele sozinho ele pede um seminário, mas que nós iremos ver de uma forma muito rápida nesse momento final deste evento, que é um evento que todo mundo aqui já percebe, quem veio e está vivendo, que ele é muito maior do que qualquer um que imaginou quando viria. Pensava que era alguma coisa mais simples, menor, mas não é pelo tamanho, não é pelo local, não é pelos palestrantes em si, é porque a gente começa a sentir um magnetismo além das letras. A gente começa a descobrir que nós temos uma possibilidade que nós duvidamos dela durante muito tempo. E nesse abrir de asas, nós percebemos que podemos voar. E esses voos têm demorado não porque alguém está nos impedindo, é porque de alguma forma a gente se inibe. Talvez porque alguém tem asas muito bonitas e não quer que as pessoas admirem ainda. E outras talvez porque estão pensando que vão dar o primeiro salto do penhasco e têm medo de que se não conseguirem voar. Mas todos voaremos e todos faremos grande uso se aproveitarmos um clima como este. Sendo um tanto quanto indiscreto, conversava com o Jairo ontem. O Jairo foi a pessoa que decidiu fazer o primeiro EMESP, decidiu fazer o segundo, e já decidiu fazer o terceiro. E nós estávamos conversando e ele disse uma coisa que é bem uníssono, acredito, com todo mundo que já conhecia o Benção de Paz. Aqui o espaço é bom, o espaço é amplo, tudo, mas além disso existe uma ambiência. Isto é que faz tudo diferente. Porque um lugar com muito mais cadeiras do que essa, aqui em São Paulo, tem sobrando. Trabalhadores, não tem problema, a gente cobra um pouquinho mais e contrata. Podemos contratar bufês diferentes, podia tudo. Mas a ambiência, essa não tem para vender. Esta ou existe ou não existe. E, apesar de Henrique, a ambiência daqui é um negócio impressionante, né? Eu digo assim também não é por nenhum motivo proposital, não. É porque o Henrique diz assim, você vai falar em mim hoje. Eu disse, claro, eu tenho que encontrar um canto para falar do Henrique. Porque, na realidade, não é necessário falar em Henrique, né? Quem é Henrique? Não interessa. Isso não. Mas vamos melhorar aproveitando esta ambiência. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, qualquer que seja a sua causa, está na natureza, como a do magnetismo. Não será aniquilada, pois como não se pode aniquilar a força elétrica? Não será aniquilada, pois como não se pode aniquilar a força elétrica. Allan Kardec estava falando das manifestações espíritas, e ele poderia fazer referência a qualquer coisa, mas Allan Kardec prefere fazer referência ao magnetismo. E é impressionante. Em muitos momentos da obra de Allan Kardec, ele poderia fazer milhões de referências, mas ele estava sempre vinculado ao magnetismo. E isso causa espécie, porque quando a gente vive neste meio, por que a gente não fala da mesma maneira como ele? Não se pode simplesmente calar essas manifestações, porque não se pode aniquilar o magnetismo, nem a força elétrica, nem qualquer outra coisa. Apesar de que muitas vezes querem fazer isto. Mas ele não fica parado. O que precisa fazer é observá-la, estudar-lhe todas as faces, para delas deduzir as leis que a regem. Se for um erro, uma ilusão, o tempo lhe fará justiça. Se for a verdade é como o vapor. Quanto mais se comprime, maior é a sua força de expansão. Isso está na introdução e já de saída, ele chama a necessidade da gente estudar, analisar, comparar, aprofundar. E isso se refere também, dentro desse mesmo bojo, ao magnetismo. Mas se nós pegarmos a última expressão dele,
que se você comprime muito, e isso vai fazer uma pressão tão grande que depois vai explodir, hoje a gente sente isso com o magnetismo no Brasil. Ainda tem gente tentando abafar toda essa força. E vai ser uma surpresa muito desagradável para eles, porque não tem como conter. E não tem como conter pela informação que ele deu na página anterior, por se tratar de uma força natural. E contra as forças naturais, você pode lutar, você pode tentar, você pode fazer o que queira. Haja vista as beiras-mares do Brasil, do mundo todo, quando vem a chamada ressaca, já se preparou muretas de tudo quanto é jeito. Uma hora o mar vem e derruba. Porque é uma força natural. Para não derrubar, você vai ter que abrir espaço para ela ir para outro lugar. É o que está acontecendo hoje com o magnetismo. Se estamos entrando com o magnetismo pelo viés das curas, tem outros muito mais importantes, significativos, que poderiam e deveriam e serão, de fato, tocados amanhã. Para não deixar só na teoria, quando Allan Kardec trata dos relacionamentos pessoais e põe a ciência como o piloto o piloto da ciência que vai tratar das relações pessoais como sendo o magnetismo, ali abriu de vez, escancarou de vez, porque onde é que não tem problemas pessoais? Você pode não ter uma dor, você pode não ter uma doença, você pode não ter um monte de coisa. Problema pessoal você tem. Seja com um funcionário, seja com um parente próximo, seja com um parente distante, seja com alguém que queria entrar na sua família. A gente tem problemas. E a gente, quando não tem problemas só pessoais na família, a gente tem nas relações de trabalho, nas relações de estudo, nas relações dentro do próprio centro espírita. Quando os espíritos, e aqui eu vou fazer essa retificação, que eu disse ainda há pouco, foi Allan Kardec, mas quando os espíritos disseram para Allan Kardec que o piloto desta ciência, a ciência do relacionamento humano, é o magnetismo, e ainda acrescentando que um dia compreendereis melhor, inevitavelmente esse magnetismo vai tocar todo mundo. Mas alguém está estudando isto? Muito pouco. Alguém está dando valor a isto? Talvez não. Porque vamos primeiro impressionar pelas curas e depois a gente parte para uma outra etapa. Provavelmente seja isso. É óbvio que paralelamente vão surgir várias doutrinas, vários grupos de estudos, várias técnicas diferenciadas fora mesmo do meio espírita, mas um dado momento, alguém vai dizer, teve um pensador francês que escreveu lá no século XIX que a ciência que administraria tudo isso era o magnetismo, e não necessariamente notícias de reencarnação, notícias de obsessão, notícias de mal-querer por conta de racismos ou preconceitos. As explicações virão de outra matriz. Qual é a matriz? O magnetismo. Então, Allan Kardec recebe de mim, sem ele pedir, sem ele precisar, as maiores e melhores reverências. Porque não tem nenhum problema que alguém diga que é espírita e não gosta de Allan Kardec, não lê Kardec, não se orienta por Kardec. Existe um problema quando a gente diz que é espírita, que se orienta por Allan Kardec e o desrespeita publicamente de forma grosseira, como ultimamente nós temos ouvido, visto e acompanhado. E isto é muito grave. As pessoas estão se assenhoreando de um poder e de um saber que não existe, não é nem que não tenha, e simplesmente desconfiguram um tanto quanto a figura de Allan Kardec. É um desrespeito muito grave. Não teria nenhum problema se fosse um desrespeito a uma ideia, a uma filosofia que não tenha repercussão nas nossas vidas. O problema é que tem repercussão muito forte. Tem repercussão desde a hora que você quer curar doenças, desde a hora que você quer avançar nos estudos psicológicos, revista de estudos psicológicos, a propósito, revista espírita. Quando nós precisamos hoje refletir mais profundamente na filosofia, uma filosofia espiritualista, que é o subtítulo de O Livro dos Espíritos, e a gente desrespeitosamente joga tudo isso para o lado. Qual é a psicologia? A psicologia apenas que existe dentro de consultórios de pessoas muito bem formadas, mas que desconhecem o que Allan Kardec chama de psicologia. E nós, como espíritas, somos o quê? Não somos psicólogos porque não somos formados. E não somos espíritas suficientemente porque não entendemos a psicologia que ele nos colocou. Somos espíritas que deveríamos se filosofar um pouco mais, nem que fosse interesse próprio. Mas nós conseguimos viver um espiritismo sem filosofia. Então essa desconfiguração é que é muito grave para todo mundo.
Então, nós vamos falar aqui de um assunto que... Por que eu fiz esse preâmbulo todo? Porque é um assunto que é muito fácil alguém chegar e dizer: Allan Kardec não falou de centros de força. Jacó falou? Não, ele não falou. Mas ele falou, como tem nessa página que está, nesse slide, o que é preciso fazê-la é estudá-la, observar-lhe todas as faces e para delas deduzir as leis que a regem, os fenômenos espíritas, e aqui por minha conta eu coloco os fenômenos magnéticos. Se a gente não se dispõe a isso, a gente vai ser imitador de gestos. E como imitador de gestos, nós não seremos mais do que qualquer bonequinho ou macaquinho de circo. Com todo respeito ao macaco que não merece tanto desprezo. Nós precisamos estudar um pouco mais. Este livro tem sido um livro falado muito, e digo mais, na condição de editor lá pela Vida e Saber, um livro que tem vendido bastante, mas isso não tem sido legal, porque as pessoas têm comprado e têm guardado. É um livro que mereceria ser considerado, primeiro, ele já tem mais de 175 anos de publicado. Segundo, ele está falando naquela linguagem, então você vai ler um livro antigo e que vai ter que tentar entender o que é que ele diz. E terceiro, vamos ver diretamente o que é que esse livro propõe. Esse livro, na minha visão de espírita, ele deveria ter sido traduzido para o português assim que as obras de Allan Kardec aqui chegaram. Não era para ter demorado tanto. Todavia, esse livro tem 10 anos só de traduzido para o português. É um absurdo. E a gente convive com esse absurdo com a maior tranquilidade. É essa acomodação que às vezes nos faz mal. A gente adquire uma obra porque, olha, Jacó falou nisso, o Desir falou nisso, o Ivan estimulou isto, aí a gente compra as obras e quando a gente chega na casa da pessoa, elas estão lá do jeito que foram compradas. Isso não é legal. O legal é você ir buscar. Algumas pessoas com este livro ainda dizem assim, mas Jacó falou que tem um capítulo que trata só de dores. Qual é? E aí você vai lá procurar só aquilo, como se aquilo fosse resolver sozinho. Ou então, não, ele fala também de sonambulismo, mas ele disse em qual capítulo? Não, ele não disse. Ai, que pena. Por quê? Porque você não vai nem folhear para procurar. Isso é péssimo. Então, se você fala com um editor de livro, vai dizer que beleza, um livro bom, em todos os sentidos, que legal. Mas não está falando aqui nenhum editor de livro, está falando uma pessoa que diz, olha, falta manuais. Nosso magnetismo prático de hoje é carente demais de manuais, muito carente. Se nós formos muito rigorosos em termos de publicação, só existe uma única patologia que tem um manual hoje definido, chama-se depressão. A cura da depressão pelo magnetismo. Fora este livro, não existe nenhum outro que trate objetivamente de uma terapêutica, de um procedimento com começo, meio e fim. Mas as pessoas parecem que só querem isso. Tudo bem, você quer saber só para tratar de dores. Muito bem, compre esse livro, mas pelo menos vai ler o capítulo. Qual é o capítulo? Eu não sei, procure. Pelo menos isso, pegue esse livro e procure. E aqui vai ter algumas dicas, no capítulo 9, nas páginas 217 e 218. Peço perdão, muita gente vai dizer, a coisa pior que tem é um expositor chegar a colocar um texto grande e ficar lendo um texto. Todo mundo sabe ler muito bem, mas eu vou ler diferente. Frequentemente sucede que uma enfermidade muito grave no fígado ou no baço, opa, isso já é para chamar a atenção de qualquer magnetizador que está mexendo com o tal do esplênico. De repente a gente entrou no eixo aqui sem querer. Está Deleuze falando quando não se falava ainda dessa coisa. Qualquer enfermidade grave no fígado ou no baço, ou em qualquer outra víscera do abdômen, é frequente que elas não venham acompanhadas, ou que elas venham desacompanhadas, de dores nesses órgãos. Ou seja, a pessoa tem um problema no fígado, mas o fígado não dói. Tem um problema no baço, o baço não dói. Tem problemas em algumas vísceras da área digestiva, e isso não dói. É comum isto. Porém, elas produzem dores de cabeça ou oftálmicas, dores de ouvido ou aparências de uma enfermidade do peito. Quando a gente lê um texto desse, é para a gente fazer, pera aí, o que é que esse cara vai falar? Onde é que ele está se metendo? Ele começa dizendo que pode ser que exista uma enfermidade no fígado, no baço ou no abdômen, que não acusa dor, portanto, assintomático,
pelo menos num primeiro momento assintomático, mas que você está tendo produção de dor de cabeça, dores nos olhos, dores nos ouvidos, ou aparente, ele já coloca, essa palavrinha não entrou de graça, aparente enfermidades no peito. Ele lá na frente, ele volta a falar do assunto. Então, era um texto, não está explicando coisa nenhuma, mas é a hora que você já para dizer, opa, isso aqui é interessante. E é interessante como, o que tem a ver fígado com olhos? Primeira pergunta. O que tem a ver o fígado com os ouvidos? O que tem a ver o fígado ou o baço ou um problema gástrico com o peito? Então ele já vai chamar atenção para alguma coisa. E aí na continuação ele diz, as correntes, e aqui a gente atualiza uma palavra que não tem contexto com atualização. As correntes, vamos todo mundo dar as mãos. As correntes, então já sei, ele vai colocar ali vários magnetizadores de uma vez para fechar uma corrente. A gente começa a fazer uma leitura assim, apressada, e perdemos o sentido do que está sendo dito. Vamos lá. As correntes vos conduzem até o lugar onde reside a causa da enfermidade. Opa! Então não é uma corrente externa, é uma corrente interna. Se é uma corrente interna, significa dizer que tem pontos que vão sinalizar que tem alguma coisa errada. O que são as correntes? Tato magnético. Ah, mas estava lá escrito as correntes. Sim, preste atenção no que você está lendo. Então o tato magnético vai te levar aonde pode estar a causa da enfermidade. Então alguém pode estar com um problema nos olhos, vá procurar, não fique só nos olhos, procura dar uma sondada, de repente você, nossa, aqui no fígado tem alguma coisa estranha. Não, é no baço, tem alguma coisa estranha. Ah, mas o baço não tem nada a ver com os olhos, o fígado também não tem. E se tiver? Estamos falando aqui de uma hipótese que está publicada há mais de 175 anos. Não estamos falando de uma descoberta que foi feita este ano, e eu me apressei e chamei Jário, eu vou apresentar isso lá no EMESP. Não, isso tem 175 anos. E a gente não se dá conta dessas coisas. Então essas correntes dirigem vossa ação e ainda podem indicar ao médico, porque os médicos não tinham, e até hoje poucos têm condições de a partir daí fazer deduções, porque a linha clínica não é bem por aí. Mas eles usavam muito os médicos, os magnetizadores, e os médicos, por sua vez, também usavam os magnetizadores, era uma reciprocidade. Então essas correntes vão dizer ao médico e que ele necessita empregar tal ou tal procedimento, usar tal ou qual remédio para auxiliar a natureza que vai estar excitada pelo magnetismo. Isso aqui é uma atitude de respeito de Deleuze, uma atitude muito digna. Bom, quero que um médico saiba, vamos sugerir, vamos trocar ideia, e a natureza vai fazer sua parte. E o magnetismo entra agora como um grande reforço nisso tudo. A isso é o que se dá o nome de correntes. As mais das vezes, não se adquire a faculdade de senti-las até depois de um tempo mais ou menos longo. Porém, quando se tenha reconhecido, se as segue naturalmente, magnetiza-se como por instinto. Mas o que a gente quer? A gente quer pegar a primeira pessoa que tem um problema de visão, por exemplo, e já mexer no fígado e já resolver. Sem ter nenhuma experiência, sem ter nenhuma habilidade, sem ter sentido. Porque a gente usa uma desculpa muito cômoda. Não, os espíritos vão fazer. Os espíritos sabem. Os espíritos conduzirão as minhas mãos. A minha intuição. Sim, se a tua intuição te levar para o lugar errado, como é que você vai sair? A culpa é da intuição. Sim, se a intuição sofresse a culpa e as dores do erro, tudo bem, mas não é a intuição quem vai pagar. Quem vai pagar é o paciente. É o teu assistido quem vai ficar com a dor, com o mal-estar, com o desconforto. Então, pelo menos como respeito a quem você está querendo ajudar, faça com que a pessoa seja ajudada de fato. Então, o cuidado que Deleuze cerca é um cuidado impressionante. E é um cuidado que a gente termina negligenciando. Por isso que eu não estou querendo falar da minha experiência no Leandro, a experiência de um Rogério lá no Rio, a experiência de uma Guadalupe aqui em Taubaté, do Zé Edson.
Não interessa. Eu estou falando aqui há 175 anos. Qual era o cuidado que já se tinha e como era que já se encaminhava para o processo? No mínimo, nós estamos devendo muito tempo de leitura, estudo e reflexão. Isso é ruim, se a gente continuar acomodado, é péssimo. Se isso é bom, é porque a gente vai acordar e vamos partir para o avante, que vem muitas coisas. No capítulo 2, do mesmo livro de Deleuze, tem lá colocado: as fricções magnéticas se empregam vantajosamente nas dores dos membros. Então alguém tem dor em membros, fricções magnéticas. E o que são fricções magnéticas? Aí eu não sei. Pronto, então eu não sei, deixa para lá. Afinal de contas, a dor não é em mim. Pronto, é simples. Ou então a gente vai dizer, peraí, deixa eu ler mais um pouco no livro para saber o que ele chamou de fricção. Fricção magnética. Para a gente começar a ter direcionamentos. Eu estou insistindo muito isso. A gente está precisando, não é agora mais só ler, a gente está precisando prestar atenção no que nós estamos lendo. Porque, do contrário, tudo vira nada. Daqui a pouco a gente diz, olha, minha biblioteca, aqui, ó, uma parede de livros. Sim, você comprou a quanto o metro? Porque você não leu nada, então não está sendo tão significativo. E aqui ele dá um exemplo bem curioso. Nas enxaquecas, quando a dor é muito grande e há ardor, para quem tem enxaqueca sabe exatamente o que quer dizer essas duas coisas. Para quem não tem, vai ficar na teoria. Você teve enxaqueca já alguma vez? Já. Ardia, além de doer? Não, eu sentia só a dor. Ah, mas a minha ardia. Muito bem. Depois de haver posto durante algum tempo vossas mãos sobre a cabeça, retire-as como se creiais que o fluido que haveis introduzido está unido ao do enfermo. Que vossas mãos têm algo desse fluido mesclado e que as separando e sacudindo vossos dedos, depois podeis expulsá-lo, que é o que efetivamente vereis verificar-se. Então, o Deleuze já parte aqui para uma parte extremamente objetiva. Ele sugere, então, que você concentre um pouco. Nessa concentração, o teu fluido se conjuga com o fluido de onde está o problema, e depois você literalmente dispersa. E dispersa levando para fazer a circulação da energia. Isso resolve? Se a causa da enxaqueca reside no estômago, só esse procedimento não terá grande êxito. Vamos só refletir só nessa frase. Bom, ele disse isso, eu fiz, não tive êxito. Então, é porque não funciona a técnica. Ou teria um outro motivo? Então a gente parte para pensar, era como ele fazia. Isso aqui não dá certo, então vamos ver de um outro jeito, ou de uma outra causa, ou de um outro momento. Se esse procedimento sozinho não dá resultado, é porque é necessário agir sobre a dita parte. Qual é a dita parte? É a parte que está influindo, que quem foi que disse? As correntes. E o que são as correntes? O tato. E aí a gente começa a conjugar todo um texto. Ele usava aqui muito essa expressão porque era a medicina da época, tudo era atribuído ao sangue. Pois não, Henrique, vá com Nossa Senhora do Bom Parto. Siga em paz, que o Senhor vos acompanhe. O Henrique tem um atendimento agora urgente, ele já tinha me falado. Mas eu não posso perder a oportunidade com ele. Então, quem não sabia quem era Henrique, ele está se despedindo da gente, viu? Então, o Deleuze ele usava muito tudo colocar no sangue, na corrente sanguínea. Mas percebam que no mesmo texto ele já tinha falado de fluidos. Fluido que vai o meu, que se combina com o teu. Se o sangue se acumula na cabeça, será preciso, como deixo dito, levá-lo para baixo e reiterar os passes sobre as pernas e os pés. Uau! Então o problema é na cabeça, que provavelmente está tendo uma origem gástrica, mas no final eu tenho que fazer um passe levando além dos pés, que é o que ele chama numa outra oportunidade de arrastamento. Aí o que a gente faz? A gente lê isso, bom, então ele disse que se não for assim é isso. Aí a gente faz, vamos supor que não dê certo. A gente pensou o quê? Deleuze errou, ele não tem nada a ver com isso. A gente é incapaz às vezes de pensar, mas espera aí, será que eu não fiz menos, eu não fiz lento,
eu não fiz? Será que eu não poderia ter tentado uma outra forma? Ou então, por que ele está querendo levar para além dos pés? Então, quantos pensamentos podem surgir a partir de uma leitura dessa? Mas a gente não quer, a gente quer ler o capítulo inteiro para ir até o fim, para sair dali sem saber nada. Porque não vai dar outra coisa. Se a gente não exercitar, não para, não testa, não experimenta, não é difícil você ter um paciente de enxaqueca. Se não é difícil, então por que a gente não provoca? Por que a gente não experimenta? Que dificuldade nós temos? A dificuldade é porque a gente não entendeu o que a gente leu. Muito bem, coloquei aqui Deleuze só para mostrar como a gente tem matrizes de origem. Não vamos querer que Deleuze, há 175 anos, venha falar com a linguagem que a gente está falando hoje. Ele tem vários caminhos, várias sugestões, apresenta várias situações, apresenta hipóteses de terapias diferentes. É agora a gente partir para estudar e replicar isto na nossa vivência. Dentro disso tudo, disso que o Deleuze coloca, a gente percebe que existem inter-relações. Enxaqueca, problema gástrico, arrastamento pelos membros secundários. No caso anterior, problema de visão, problema auditivo, problemas de algum tipo de pressão no peito, tudo isso por conta de uma desarmonia no fígado, ou no baço, ou em todo o abdômen. Não no todo o abdômen, nas vísceras do abdômen. Então nós já temos pontos de luzes. E se a gente dá nome disso de centro vital, então nós temos problemas no frontal, sendo repercutidos no fígado, portanto, no esplênico. Então você já começa a ter sinalizações. Existem relações diretas e relações indiretas. Esta aqui já seria uma indireta, entre o frontal, que mexe com esses órgãos, e um esplênico. Ah, mas o problema é nos olhos, o problema é no ouvido. O que é que eu tenho a ver com o esplênico? Mas se você volta para o mesmo texto, tem também as pressões do peito. Se você tem as pressões no peito, então existe aqui uma relação direta. Cardíaco, esplênico. Olha quantas coisas começam a aparecer. Agora, se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Do contrário, vamos continuar procurando receitas prontas e que não vão funcionar. Nós temos as relações diretas. Coronário com frontal, frontal com laríngeo, laríngeo com cardíaco, cardíaco com gástrico, gástrico com esplênico, esplênico com genésico, genésico com básico, básico com mengue, mengue com humeral, para falar do mínimo, e do humeral volta para o coronário. Aí visualizando o fluxo e o refluxo. São ligações diretas. Uma ligação indireta, quando você tem um centro de fluxo se relacionando, correlacionando com um centro de refluxo. Por exemplo, tentar fazer pesquisas na área da diabetes. Você sabe que o diabetes tem a ver com o pâncreas. O pâncreas tem a ver com o sistema esplênico. Mas o pâncreas também tem dependência direta do sistema gástrico. E, por sua vez, esses dois têm uma relação muito direta com o laríngeo. Então você tem laríngeo, gástrico, esplênico. Mas só que o esplênico direto não resolve. Então você vai, quais são os centros de refluxo do esplênico? Então você tem um reverso do baço, você tem um reverso do pâncreas e você tem um reverso do fígado. Que tal, em vez de eu trabalhar só os centros, já começar a descer e entrar nos órgãos do sistema, mas agora pegando a partir do reverso? Eu vou pegar a partir do reverso, então eu entro pelo esplênico. Não, você vai entrar agora pelo reverso do esplênico. Mas você dizendo assim ficou fácil, agora abriu. Sim, mas isso está escrito o tempo todo. O problema é que a gente ou quer a fórmula pronta ou quer que alguém vá dizendo a cada vez, agora você vai fazer isso então, você agora começa por aqui. Parece que todo mundo é piloto de avião. Piloto de avião é que é desse jeito. Você vai fazer aquele procedimento para o resto da sua vida. Assim que você entra, você abre o livro, aí o copiloto diz, acione o botão vermelho do lado esquerdo, número 13. Aí ele faz, botão esquerdo do lado vermelho, número 13, acionado. Então, cada botãozinho que você vai mexendo, a pessoa vai dizendo. Aí uma pessoa de fora olha assim, mas isso tudo não é feito por computador? É, mas você tem que fazer. Pronto, para você não esquecer de jeito nenhum, você tem que ter o procedimento. E se você não fizer daquele jeito, o próprio avião lhe entrega.
Quando você chegar aqui e for olhar, peraí, como é que você levantou o voo e não acionou as chaves corretas? Você expôs a risco a vida de milhões de pessoas, ou de centenas. Eu não tenho centenas, eu tenho um na minha frente para eu aplicar um passe. E eu vou expor a vida dele a risco. Então eu tenho que ter um mínimo de segurança do que eu vou fazer com ele. Afinal de contas, eu não quero matá-lo, eu quero ajudá-lo. Mas para ajudar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então nós temos relações diretas e temos relações indiretas entre os centros de força. Então temos as conexões que são bem objetivas. Nós temos as conexões que, à primeira vista, elas não aparecem assim de primeira. Quantas vezes nós temos ligações, por exemplo, entre o laríngeo e a pele? A pele ela tem muita relação a ver com o esplênico. Sim, mas o laríngeo muitas vezes destrói isso. Quantas pessoas com problemas graves de pele só são resolvidos depois que é acionado o laríngeo? Não é você pegar e tratar a pele tratando só do laríngeo, mas enquanto você não mexer no laríngeo, a pele não resolve. Isso é uma relação indireta. E você não vai, quando você for estudar laríngeo, não vai estar lá. Eventualmente você vai poder atacar a pele. Não está escrito. Ou você deduz, ou você aprende, ou então um dia alguém vai escrever. Mas no dia que você for escrever tudo isso, vai dar um volume desse tamanho, e sabe quem é que vai consultar? Ninguém. Vai ficar lá numa prateleira. Então o ideal é a gente começar a perceber que existem conexões, interconexões, e existem centros que trabalham no modelo 2 em 1. Por exemplo, um que trabalha no modelo 2 em 1. Um esplênico e um gástrico, como centros de força. Se você tiver só um gástrico trabalhando e o esplênico zero, não funciona. Não tem como um gástrico funcionar sozinho e o esplênico disser, não, eu vou tirar férias hoje eu não vou para o trabalho. Não tem. Ou ele vem junto para dar o apoio e o suporte do gástrico, ou tchau. Tem alguém que usina exclusivamente pelo esplênico? Não, porque se ele quiser só pelo esplênico e o gástrico não fizer nada, ele nem se mexer, não se mexe. Então tem ligações que você pode dizer, esses dois são um só. Eles estão umbricados mesmo. Um genésico e um básico. Como é que esses dois centros podem existir um sem o outro? Somente na definição antiga do meio espírita. Que a gente chega no genésico e aí desaparece tudo. Então você vê em coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. E acabou-se. Aí quer dizer que está resolvido o problema. E vai para onde essa energia? Essa era uma pergunta que ninguém respondia. A gente pega qualquer livro que foi publicado no Brasil, para onde é que vai a energia quando ela chega no genésico? Não vai. Se não vai para canto nenhum, era para ser todo mundo, ou doido ou sexólatra. Todo mundo. Porque imagine todas as nossas energias que a gente usa, quando chegar aqui embaixo vai acumular. Imagina para onde é que vai isso. Era um monte de tarado que não acabava mais no mundo, que ainda desse jeito já tinha acabado a humanidade. É lógico que essa energia vai para algum lugar. Aí surgiram as teorias, não, ela desce pelos pés e se esvai. Então, uma lei da natureza estava errada, porque se a energia ela é circulante, como é que ela simplesmente vai-se embora? Ou seja, parece que às vezes falta um pouquinho só de massa encefálica para a gente colocar em uso, porque temos, mas a gente não coloca em função. E aí perdemos a função grande, que seria a dos centros vitais, e se perdemos essa, perdemos muito mais as dos órgãos. Por quê? Porque quando a gente chega nos órgãos, a gente tem a tendência de partir apenas para o fisiologismo, ou para a fisiologia. Na fisiologia, a gente está perdendo tempo, porque qualquer médico, qualquer pessoa da área de saúde sabe mais do que a gente. A gente estaria simplesmente em descompasso. Às vezes, inclusive, é muito chato também nos eventos de magnetismo, a gente quase que fala mal dos médicos. Eu acho que os médicos deveriam, toda vez que a gente fosse falar de magnetismo, bater palmas para eles. Porque eles não pedem praticamente nada. Aí logo a pessoa, não, mas é porque você não conhece o sistema de saúde da minha cidade, do governo, e não sei o quê. Não é disso que eu estou falando dos seres que são médicos. Quem é médico? Médico mesmo, não precisa ser médico com imigrante, não. Médico, você é médico, ótimo. Essa pessoa normalmente faz mais do que a gente. Ah, mas pelo menos ali ela sustenta a sua vida. Tá bom, e o que é que você faz na sua vida que você não se sustenta? Porque ninguém está pedindo para você ser um médium 24 horas dentro de um centro espírita. Você vem na hora que você quer. Então, na hora que você vier, venha.
Não mande um pedaço de você para vir trabalhar no centro espírita, venha você inteiro. O que quer que você tenha e saiba, seja você. Como um médico, quando ele vai atender, ele é ele. Eu admiro muito quando chega uma pessoa de um acidente, todo quebrado e com cheiro de álcool para tudo quanto é lado, e às vezes com visíveis tomou droga. O médico vai dizer assim, meu irmão, você vai precisar primeiro fazer uma reforma íntima para depois eu lhe atender aqui. Ele não vai fazer isso nunca, ele nem pergunta nem onde você mora, nem se você tem documento, ele vai te atender e vai tentar resgatar a tua vida. Simples assim. Não, mas o paciente não é tão grave. Ele chegou, fez uma consulta, está com esses problemas, o médico passa esses medicamentos. Muito bem, mas se ele voltar aqui e não tiver tomado, eu não atendo mais ele. Não, ele voltar de novo, ele vai ser atendido outra vez. Agora, se foi passe, você bebeu a água, não, eu esqueci, então está cancelado o seu tratamento. Nós somos muito mais caridosos, não é verdade? Parece que não. Então, quando a gente fala de medicina, a gente tem que falar com muito respeito. Data vênia, todas as opiniões contrárias, é muito respeitoso. Esse pessoal lida com a gente na intimidade, literalmente. Às vezes a gente não pode, na casa espírita, uma pessoa, você vai precisar fazer um TCM. E aí a mulher veio de saia. Ah, eu não posso fazer. Por quê? Porque como é que eu vou pedir para ela abrir as pernas? Pois é, o médico não tem essa vergonha não. Ele disse, olha, eu estou precisando fazer um exame em você. A senhora vai ali de trás do biombo e tira a roupa que eu vou precisar lhe analisar. E qual é o problema? Ah, porque eles têm mais integridade moral do que nós. Será que é isso mesmo? Não, na cabine espírita tem que ter mulher para atender mulher e homem para atender homem. Ah, tá bom, então a gente retrocedeu 2 séculos. Ah, mas porque você sabe, né, Jacó, se a gente chegar, entrou uma mulher, você pedir, minha irmã, em nome de Jesus, abra as pernas. O que é que ela vai pensar? Não vai pensar nada. Eu vou lhe fazer uma técnica aqui que eu vou precisar passar a mão aqui, não vou lhe tocar, mas eu vou precisar de espaço para fazer isso. Qual é o problema? O problema não está nela, o problema está na gente. A gente começa a se policiar demais, e não é um policiar, a gente começa a se condenar. E aí perdemos as oportunidades. Aí chega Ivan, vem para cá, fala de TCM, inclusive tira o braço da seringa, porque é covardia. Não, agora qualquer dúvida eu vou lá e pego com o Rosário. Chegar em casa eu vou dizer, Rosário, não responda a ninguém. E a pergunta de São Paulo, manda tudo para Ivan. É. Como é que a gente vai fazer o que Ivan veio trazer para a gente se a gente vai se encher de pudores desse jeito? É lógico que a gente tem que ter uma atitude de respeito, se a casa puder ter um lençol para você evitar desconforto, nada contra, mas daí é você dizer, não vou lhe atender porque com essas pernas, é porque você já está descompensado. Né? A descompensação é tua, não é da pessoa nem é do sistema, é tua. Então vai e te moraliza, já que você não tem moral, não queira que o outro se reforme, reforme-se você. Né? Já se ajuste. Temos que tratar as coisas como elas devem ser tratadas. Não faço porque eu sei que é desconfortável. Eu evito muito aplicar sopro. Mas vamos ser convenientes. Tem um câncer de mama. Um sopro quente funciona muito bem. E quão melhor funcionará, quanto mais sobre o tumor você aplicar. Mas agora você imagina você passar numa cabine de passe espírita, está um monte de homens soprando as mamas das mulheres. Vai dar mal-estar. Então sopra perto, mas não sopra em cima. Ou então o cara está com a próstata lá bem descongestionada e eu nem vou entrar no resto do assunto. Então é melhor. Quando eu penso que eu já passei o limite, aí chega Dezia aqui e diz assim, a hemorroide, olha só que proposta. Meu Jesus Cristo, o negócio é sério. Pois é, vocês aí, né? Foi ele, né? Eu acho que é o horário que está fazendo isso, mas vamos em frente. O Ivan mostrou aqui ontem vários centros de força. Isso foi um problemão, né? A gente até decidir, quando o Ivan dizia ontem aqui, que eu, para colocar o centro Meral, tá bom, e agora para o TCM?
Olha o monte de centro de força que tem. É um negócio complicado. Mas a gente tem duas opções. Ou a gente estuda, analisa e, se precisar, usa. Ou então a pessoa que chegar com determinados problemas, meu irmão, em nome de Jesus, vai procurar outra saída. Pronto, manda ele embora. Porque você quer resolver ou você quer firular? Se você quer resolver, você vai ter que entender. Não tem jeito. Você quer resolver o problema. A pessoa está lá com uma perna totalmente demasiada, uma ferida que não cicatriza, ainda vem de quebra um diabetes bravo. Aí você vai dizer, não, mas é porque lá na nossa casa só aceita até os 7 de André Luiz. Tá bom, então faz assim, deixa ela desencarnar e lá André Luiz cuida. Pronto. Manda para ele cuidar lá de cima. Inclusive vai chegar lá sem perna, ele já nem precisava fazer mais nada. Ou então você diz, bom, eu vou pensar. Deixa eu ver, o Ivan colocou que tem dorsais, que nos dorsais aí tem uns nas nádegas, um nas coxas, um nas panturrilhas, e os das panturrilhas a gente viu nas estatísticas, são muito relevantes, tem uns nos tornozelos, e aí a gente usa isso ou não? Não, é melhor deixar para lá. Pois é, não é na tua mãe, que se fosse na tua mãe você ia pensar 2 vezes, né? Então não tem jeito, ou a gente se conscientiza de que tem que fazer, ou então parte para outra. Ninguém é obrigado a ser magnetizador no meio espírita, ninguém. Mas se você quer ser magnetizador, queira ser dos bons. Queira ser do que veio para fazer. Porque para não fazer, já está cheio de gente. O negócio agora é vir para fazer. Você vai fazer, quer fazer, então venha, estamos precisando. Não, mas olha, eu no dia que eu puder... Não, no dia que você puder, você não venha, não. No dia que você puder, não atende a necessidade. As pessoas estão com necessidade todo dia. E aí complica também quando a gente começa a ver os reversos isoladamente, como é o caso que surge quando a gente pensa no reverso do coronário. Inclusive ontem uma pessoa me perguntou, Jacó, e o reverso do coronário é o básico, mas o básico não abre para baixo, ele abre para trás. Então o básico, não, existe um que se chama períneo, que recebe esse nome exatamente por conta da região, ele está na região perínea, que no homem está entre o escroto, a bolsa escrotal e o ânus, e na mulher está entre a vagina e o ânus. Aquela é a região perínea, é dali onde sai o reverso do coronário. E é a única exceção que tem nessas regras. Porque todos os centros estão no mesmo eixo, eles estão no mesmo eixo, mas todos têm a mesma frequência. Mas nesse caso aqui não, nesse caso é como se nós tivéssemos uma árvore. O coronário é a copa da árvore, e o reverso dele é a raiz. Então tem funções, estruturas, mecanismos totalmente diferentes. Tem situações em que a gente precisa colocar em harmonia esses 2 eixos, tem horas que ele sai do eixo. O exemplo mais comum que a gente vê, pessoas que entram em desequilíbrio físico, não conseguem se apoiar, mesmo às vezes com bengala, não conseguem, tontas demais. Ah, mas isso é problema de sinapse, isso é problema... Sim, pode ser o que for. Você quer dar uma ajustada numa sessão, alinha esse sistema todo, coronário, reverso dele, coronário períneo. Sim, mas aí vai ser muito complicado, porque como é que vai ficar a pessoa para você pegar o períneo? Porque o períneo saindo aqui nessa região, se você quer trabalhar ativante, aqui em cima está fácil. Mas e lá no períneo? Também é fácil. Em vez da pessoa ficar deitada ou de frente ou de costa, põe ela de lado e numa posição fetal. Aí o que acontece com o períneo? Está aqui bem disposto para você. Você vem e trabalha nele. E aí você alinha o coronário com o períneo. Dispersão. Estou tratando com dispersão. Faz dispersivos lá, faz dispersivos cá. Depois, a pessoa já harmonizada, você faz perpendiculares completos. A pessoa levanta achando que vai tremer, que vai balançar. Quando ela levanta, diz, nossa, agora eu estou pisando firme. Não é você pegar uma pessoa, deitou, fez isso 2, 3 vezes, o negócio resolveu, não. Dentro de uma sessão que você está trabalhando. Mas fora disso, tem funções muitas outras, tem funções entre os próprios centros. Muitas vezes a gente trabalha fluxo e refluxo, e parece que não se encontra, mesmo assim. Por mais que você despece aqui, por mais que você despece no reverso, fica faltando alguma coisa. Quando acontecer isto, alinhe esse bendito. Alinhe que você vai ver como todo mundo se reencontra. Então,
Mas como é que a gente vai falar nisso no meio espírita? Assim, do jeito que eu estou falando, sem mais nem menos, direto. Temos um umbilical, na altura do umbigo um pouquinho abaixo. Atrás dele tem o que nós chamamos de men-men, que esse nome não é espírita, é um nome oriental. Inclusive ele tem outras grafias. A que nós estamos usando mais frequentemente no meio espírita é men-men. Eles estão também simétricos um ao outro. Mas não é porque eles sejam um reverso do outro, um desempenha exatamente as mesmas funções do outro. E este caso aqui é um caso muito particular, em que muitas vezes parece que são dois centros distintos, porque eles têm repercussões diferentes. Você consegue uma boa repercussão no umbilical para determinadas coisas, e consegue melhor quando você vai no reverso. E no caso da cura da depressão, que foi o tema que nós falamos na sala, o ajuste do pânico está exatamente no ajuste desse eixo, entre o umbilical e o men-men. E como eu disse lá, não posso deixar de dizer aqui, não temos como pegar uma pessoa em pânico, mexer só nesse eixo e achar que resolve. Não resolve. Você tem que tratar todo o sistema. E aí é onde entra a sugestão da teoria da depressão, a cura da depressão pelo magnetismo. Então, nós temos ali uma ligação muito direta entre baço e pâncreas, eles estão no esplênico e eles têm um reverso. E aí no reverso você não encontra mais o baço, porque está do lado oposto. Literalmente dessa maneira aí, para onde a seta está apontando. A seta azul está mostrando a entrada do esplênico e a seta laranja está mostrando a saída do esplênico nas costas, né? Aqui está só mais num slow motion, só para configurar a entrada do esplênico. E aqui nesse outro nós temos o corpo em duas frentes, mostrando a entrada do esplênico e por trás a saída do esplênico, ou seja, o reverso do esplênico. E é essencial para quem trabalha com depressão saber disso. Fazendo aqui um pequeno parêntese, já foi dito que está na internet, está à disposição de todo mundo, e quem quiser fotografar, tá, vá, mande brasa. Mas se depois, eu não sei se a casa aceitará, ou se no caso é o Jairo e o Edgar, essa matéria aqui já está nos computadores deles, eles têm autorização para reproduzir para quem quiser. Tá? Não sei como é que vocês vão fazer isso, se por pendrive, ou se eles vão colocar disponibilizado, mas todo esse material aí está disponível desse jeito, independente da filmagem na internet, ok? Um outro problema, que é o problema dos membros inferiores, que completando um pouco da teoria do TCM que o Ivan coloca, nós sabemos que ela tem uma outra ligação, que para nós, quando veio uma informação, veio de que as pessoas tinham problemas nos sifões, que não eram necessariamente problemas circulatórios, mas era um problema de acúmulo de energias densas, que por não circularem bem entre o genésico e o básico, elas se precipitam e repousam nos membros inferiores. Quando se faz o TCM, naturalmente se está trabalhando isto. Mas muitas vezes, e essa experiência a gente fez, se você trabalhar apenas a energética, a parte energética que ficou depositada nos membros inferiores, e mais uma vez por dispersão, mesmo sem fazer os procedimentos, que, lógico, se você sabe, já é melhor já ir para eles, mas se você não sabe, faça dispersivos ao longo das pernas e todas essas concentrações, não só energéticas, mas inclusive fisiológicas, elas tendem a sofrer uma redução enorme e um alívio muito grande para quem tem problemas de membros inferiores congestionados. Um outro ponto nesses assuntos é a questão das articulações. Muito cuidado com articulações. Até hoje eu não sei dizer porquê, eu não descobri aonde é que eu vou tirar uma ilação para isso. Quem sabe, às vezes eu digo tanto nos seminários, como eu já disse outras coisas, e uma amiga Soraya, que está aqui, foi uma das pessoas que me respondeu muito bem sobre um assunto que eu já coloquei em vários seminários, que eu não sabia, e ela me deu uma dica muito boa, que já eu digo qual é. A outra que eu tenho é essas articulações.
eu sei que as articulações elas são atrativas para determinadas cargas fluídicas, porque eu não sei. Então tem muita gente que padece de problemas articulares que são devidos ao mau uso, né? Excessos de uso, sobrecargas, maus posicionamentos, tensões ou trações indevidas. Então isto já se sabe qual é a causa. Mas tem outros casos em que as causas, quando elas estão vinculadas a magnetismo, é porque há uma tendência de atração. Quando nós fazemos cursos de tatos magnéticos, nós às vezes usamos, inclusive lá na sala hoje ficou essa pergunta, que eu disse que a gente pode colocar um fluido num braço e numa coxa. Eu faço essa experiência exatamente quando eu estou mencionando o curso de tato magnético. Você põe um concentrado fluídico num ponto para ver para onde ele vai. E a tendência é ele correr para as articulações. Por quê? Porque as articulações elas são atrativas. E como a gente tem muito pouco cuidado nas articulações, magneticamente falando, de vez em quando a gente pega magnetizador que não tem nada, só que está com os braços com muitas dores, com muito desconforto, são concentrados energéticos que vão ficando nas articulações, que normalmente se resolve com muita simplicidade, com os passos dispersivos localizados nas articulações e depois arrastamentos. Então, imaginemos que no ombro você tem um grande concentrado, você dispersa bastante nele e depois arrasta além do extremo do membro, usando a metodologia de Deleuze. Isso costuma ser muito eficiente. Quando não é, porque tem alguma outra causa, que também é um outro princípio que o Deleuze coloca. Então, é comum as articulações gerarem atrações. Ou quando você perde muita energia, aí acontece algo reverso. Se você perde muita energia, as articulações são as que mais perdem. É irônico. Elas são as que mais atraem. Mas quando você entra num regime de fadiga, são as articulações que mais perdem. Então aí você tem o mesmo sintoma por um problema inverso. Você tem o sintoma porque está com excesso de energia densa nas articulações, ou quando você está com ausência total de energias nessas mesmas articulações. E aí depende quase sempre de qual é o caminho que está lhe levando a isso, qual é a causa da situação. Depois nós temos a questão dos órgãos versus órgãos, que aqui tem muito mais, a gente aprende muito mais quando a gente faz algumas leituras, seja na medicina chinesa ou mesmo na acupuntura. Porque como no meio espírita a gente praticamente não fala sobre nadis, que são os canais que ligam os vários centros, toda vida que se fala de nadis parece que a gente caiu num abismo. E quem trabalha, por exemplo, com depressão, inevitavelmente vai descobrir nadis obstruído. E você vai ter que desobstruir. E na hora que você vai desobstruir, você vai ter que pensar, às vezes, não só neles, como nas interligações entre os órgãos. Porque é que um depressivo tem normalmente problemas cardíacos ou cardiológicos? Por conta do nadis que pega do esplênico para o cardíaco. Ele fecha para evitar a exaustão energética. A repercussão é no músculo. Portanto, o coração começa a entrar em falência. E, por consequência, você começa a descompensar mais ainda o fígado. E aí isso vira uma roda viva. Aí você vai descobrir que tem o coração e o fígado ligados outra vez. Então, é um órgão repetindo no outro órgão, repercutindo. Ou, como naquele caso, muitos problemas oftálmicos, magneticamente você não consegue resolver se não apoiar o fígado. Então, é muito comum você ter que estar literalmente apoiando o fígado com a mão e trabalhando os olhos com a outra. Depois faz arrastamento de um para o outro, dispersa os concentrados do fígado. Se você para de dar o suporte no fígado, o que você está fazendo nos olhos perde a valência. Então, são as interações entre os órgãos. E como eu já falei ainda há pouco, o laríngeo. O laríngeo, ele despenca em tudo quanto é canto. É impressionante. Porque como ele termina repercutindo na pele, e como a gente pode ter feridas em qualquer lugar do corpo, a gente dificilmente associa isso ao laríngeo. E é muito comum algumas feridas mais violentas terem repercussão diretas no centro laríngeo. Além disso, tem funções extras, que aí seria... Por isso que eu digo, essa palestra é um seminário. Precisaríamos entrar nessas funções extras. Mas, para fechar, por conta do nosso horário que está chegando aqui,
É uma discussão também isso, no espírito é complicado, a gente sempre tem um argumento muito doce. Ah, se é de você ter técnicas, é melhor que você tenha o amor. Sim, mas quem foi que disse que uma coisa não convive com a outra? Quem é que está colocando um excluindo o outro? De onde veio isso? Mas aí a gente, quando fala de amor, é algo transcendente. Já as técnicas não, as técnicas tem que ser assim. Sim, mas o que custa eu fazer a técnica com amor? Por que eu tenho que excluir? Não, porque olha, se você aplicar um passe com amor, pegue a sua sogra, com muito amor, de baixo para cima, e aí veja a desgraça que dá lá no final. Né? Não, disse que quem me ensinou foi Desi. Desi foi quem me ensinou, de baixo para cima só na sogra. Eu só não faço na minha, porque a minha mora muito longe, a minha mora em Londres, eu nunca vou lá, então não tenho como fazer a experiência. Então peço aos amigos que experimentem. Então, não existe essa história de fazer com amor vai dar certo. Não, você vai fazer com amor, vai dar errado, e você vai dizer, não, é porque tinha que ser nada, você fez errado. Tinha que ser, só se tiver de ser certo. Mas a gente se desculpa muito com essa história de amor, como que se o amor fosse apenas falar manso. Ai, meu Deus, Jesus, o Senhor caminhando pelos lagos de Genezaré. Eu digo, muito bem, mas eu estou querendo passar a minha dor. Quando é que o senhor vai chegar lá? Né? Mais ou menos assim. Um bruxo consegue influenciar a gente? Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Bom, mas se um bruxo me influencia, e alguém que ama, influencia? Influencia. Então, se influencia, por que a gente não consegue influenciar? Porque a gente está falhando no amor. E olha como Deus foi bom com a gente. Ele disse assim, olha, vocês têm que amar e têm que se instruir. Até os espíritos disseram isso. Como quem diz assim, olha, você tem que amar, mas se você não consegue, bem menos se instrua. Não tem uma terceira opção. Não temos. As duas é bom que estejam juntas, mas se não der, pelo menos numa você vá, mas vá de verdade. Você vai amar, então ame todo mundo. Não, eu amo muito, mas só aquela pessoa, eu não quero que ninguém toque. Isso não é amor, isso é possessão. Né? Possessão é outra coisa. Então, é isto que a gente pode pensar. E José Edson, está onde, José Edson? Vem cá, meu amigo, por favor. Porque diz que quando a gente está com o microfone e com o tempo, o cara faz o que quer, né? Então, como eu ainda tenho aqui um tempinho, José Edson me deu até uma anotação, mas quando eu subi, deixei lá na mesa. Então, para não ter que ir buscar, eu já chamo José Edson aqui. Algumas pessoas que estão aqui participando me perguntaram, Jacó, como é que a gente pode fazer um curso? Onde é que tem? Qual é o centro? Tem vários centros, inclusive tem o centro do Jairo, que tem cursos, que tem... E eu não sei, na hora eu conversei com o Edson, que estava lá perto, porque Edson faz muitos cursos aqui em São Paulo de magnetismo. E aí me ocorreu de convidar Edson, eu perguntei a Edson, ele até conversou lá com algumas pessoas lá embaixo, digo, Edson, diz aí se tu tem algum curso. Ele disse que está começando um curso agora em novembro. E é um curso estimado em 8 semanas, que você me falou. Então é um curso bem objetivo, voltado ao magnetismo. E se alguém quer ter um início de roteiro, pede para Edson por e-mail, vai lá no curso, conversa com ele. Como eu não trouxe os dados, eu quero só que você, por favor, repita e se ponha a oferta. Paga quanto? Bom dia, paga nada. Né? Só paga trabalhando muito, né? Aqui eu sigo a cartilha do meu amigo aqui, arrancar o couro, né? E como a nossa amiga de Curitiba falou, é ótimo porque você fica fitness, né? A gente acaba com a nossa excesso de energia aqui. Então, nós vamos fazer esse curso lá em Santo Amaro, no SECA. Cadê o Geraldo? O Geraldo está ali, tá? Nós vamos lá em Santo Amaro, Rua Arnaldo Magnicari, né? Magnicari. É próximo do Hospital Midas, próximo da Avenida Nossa Senhora do Sabará. Tá? Será de domingo, a partir do 1º domingo de novembro, a partir das 15 horas da tarde. Tá? Desculpem, mas era o único horário que eu tinha. E lá na nossa casa, nós temos lá, em breve a gente
no ano que vem, assim, começo de fevereiro, por aí, estaremos montando outro. A nossa casa fica em Itaquera, é Rua Campinas do Piauí, 330. Aí nós vamos estar trabalhando provavelmente ou no sábado de manhã ou na sexta-feira à noite. Então aí nós vamos estar conversando mais. Mas podem, quem quiser anotar telefone, 98287-3481 é o meu, tá? E a gente conversa mais. Repete. 98287-3481. Não, tem plano da TIM. Manda o zap primeiro que é melhor, que aí a gente já fica com... Eu registro o nome de vocês lá, tá? É Edson Bergamin, tá? Obrigado. Valeu, Edson. Obrigado, meu amigo. Meu tempo esgotou. Ótimo. Agradeço muito a equipe que me convidou para vir aqui. Já estive aqui ano passado no primeiro M, São Paulo, segundo M, São Paulo. Admiro muito que eles foram bem corajosos. Nós conversamos a primeira vez num evento que a gente teve lá em Taubaté. E fico bem feliz perceber que eles estão dando rumo e estão levando em frente. Jairo e Edgar, estamos sempre em contatos, desde que a gente se conheceu mais perto, a gente nunca se afastou. Agradeço também que tem muitas pessoas aqui que deveriam até estar aqui no meu lugar falando, porque já estão bem melhores do que eu, sabem muito mais. Agradeço a alguns amigos, algumas pessoas aqui, eu tive a liberdade de dizer que estava aqui, não fiz um convite claro, mas esperando que aqui estivessem. Agradeço muito que vocês tenham vindo. Como agradeço as diversas menções que foram feitas aqui, ao trabalho que não tem nenhuma marca diferente que não seja o da perseverança. Eu simplesmente, quando comecei a estudar magnetismo, eu digo, é isso aqui, e eu fui e não parei. Na verdade, são mais de 50 anos, e a contabilidade, quando a gente faz um balanço em qualquer atividade, a gente só tem dois resultados, prejuízo ou lucro. Eu tenho 51 anos de lucro, então não vou sair disso nunca. Espero que vocês comecem a receber também um pouco desse lucro que eu tenho recebido, que é muito grande. É muito bom quando você sabe que alguém teve uma mudança radical na sua vida para melhor, porque alguém ajudou, porque alguém contribuiu, e eu me sinto recompensado pelo magnetismo. A minha mãe dizia que eu cometi várias bobagens em outras vidas. Eu nem sei nem se é verdade dela. Nem sei, porque eu sou tão legal que eu acho que eu nunca errei na vida. Principalmente na minha modéstia. Vocês vejam que a minha modéstia já deixa isso bem às claras. Mas o problema não é de você ter débito passado, presente ou futuro. O que importa na vida são os créditos que você tenha. Porque você nem se preocupa nem com ganhar, nem com receber, nem com perder. Simplesmente tudo que vem é tão grandioso, é tão eloquente que é maravilhoso. E para encerrar, agradecer mais de muito coração ao Benção de Paz. À casa, à diretoria, aos amigos, aos trabalhadores. Olha, é muito difícil você chegar numa casa e encontrar as pessoas que estão aqui, mas não vieram assistir nenhuma palestra, porque estavam preparando comidas, porque estavam entregando, porque estavam recebendo crachá, estavam cuidando de venda disso e daquilo, estavam fazendo limpeza. Nossa, isso não é para qualquer um. É muito gratificante. E essa casa daqui, se tem alguém hoje que merece parabéns, Bênção da Paz, Deus te abençoe. Ô, meu amigo. Obrigado, beijo. Marcelo. Obrigado também, foi. Obrigado. E não acabou ainda. Hoje é domingo, ninguém vai trabalhar. Temos mais 3, 4 horas. O Ivan disse que vai fazer ainda alguns autógrafos. Entendeu? Pessoal, queremos convidar o pessoal da comissão, né? Os trabalhadores que estiverem ainda no salão, que possam vir aqui para frente. Enquanto a gente organiza aqui, todos os desenhos feitos
Foram direcionados, todos não, né? Alguns nós vamos fazer o sorteio e cada orador recebeu um desenho. Então, por favor, quem fez a apresentação aqui pode retirar o seu depois. Nós vamos trazer todos aqui para frente para vocês. Se perdem as certezas. São momentos ou fases que desgastam as engrenagens do corpo e as estruturas emocionais que as sustentam. O recurso, logo se pensa que seja o controle efetivo das funções e sentimentos. Esse, por sua vez, é o único recurso disponível, pelo menos de imediato, para si próprio. O percurso da autoiluminação, ainda que possível, não é o objetivo deste intento. À luz dos ensinamentos do Mestre Jesus, a ideia é iluminar a ponte de acesso útil como chance do alcance do bem viver. Ame ao próximo como a si mesmo, e apenas o olhar generoso ao irmão é que manterá a ambiência de sobrevivência. Olhos que visualizam os povos como sociedade igualitária, colhe entendimento. Aqueles que se posicionam prepotentemente como superiores se defrontarão com o genocídio e a guerra. Os que impuserem intenções de poder a todo custo impingirá sofrimento de dimensão catastrófica a si e a seus pares. É da lei. E mesmo os extremos dos pensamentos políticos ou religiosos não demonstram apenas rupturas que provocam embates, mas sim um processo que formará algo novo. Da compreensão do macro-universo de nosso Deus, do cosmo que abriga todas as moradas, até a disfunção da célula ou distúrbios de pequenos desequilíbrios do corpo físico, compreenderemos apenas sobre funções. Precipitam-se acontecimentos sob a ação do espírito errante, da mesma forma que ordenam-se processos sob a ação do espírito consciente. Antes da técnica, a vontade é propulsora do bem e de boas ações libertadoras. A instrução é a prova do resultado, sem necessidade de avaliação de aprovação por terceiros. Apenas passará a constituir o próprio espírito, todos os bons empregos que se destinou ao próximo. É noção qualitativa. O novo status obtido pelo olhar generoso é fruto da cocriação divina. Antes ainda, no campo das materialidades, enumeram-se mais de 30 sentidos que capacitam o homem encarnado. Fixam-se nos 5 sentidos mais latentes, desprezando-se o potencial criativo de toda sorte. Um dos primeiros exercícios a que se pode recorrer na intenção de cura, ainda que rudimentar, mas certamente abençoado, é a possibilidade de transferir a capacidade mental, primeiramente às mãos do intercessor, cuja noção ampliada em muitas potências se sensibilizam e reconhecem as necessidades. Somam-se nesse arranjo material os sentidos conhecidos, e em especial o de reconhecimento de
si próprio em relação ao meio, tornando-se apto ao intento. No universo versado por Deus, tudo pode melhorar. Fluem as forças da natureza e de todos os mundos em favor do progresso. Abençoados sejam os homens que têm nas mãos os saberes do cérebro. Abençoados sejam os homens que têm nas mãos o sentimento amoroso de coração. Abençoados sejam os homens que têm nas mãos a imantação do Pai, Deus de amor. É um unguento e é bálsamo. É colo de mãe e é amor cristão. Sopro de vida, lugar comum da criação. Não se engane ou impressione. Sinta a voz da emoção. Doe e receba para si a fartura de bênção, concedida do mais alto por amor e compaixão. São fluxos de amor e vida, é graça concedida, cura a alma, seca a ferida, traz para si nova condição. Determina ao homem de boa vontade chance bendita, imaculada. Laço firme, laço forte, une a todos como irmãos, despedem-se momentaneamente, mas leva de tudo uma porção. Choro de saudade, poder na compaixão, fé na eternidade. Volte, insista, sem moderação, porque entre os que se amam se firmam estruturas da regeneração. É o novo aqui exaltado, unidade de celestial proporção, completude de alegria, verdadeira redenção. Nosso irmão Moreno. Gratidão, irmão Moreno, mais uma vez. Os desenhos mediúnicos, se vocês quiserem conhecer um pouco mais e visualizarem, o Adriano tem um site, chama desenhomediúnico.com.br. Quiserem entrar em contato com ele também, contato@desenhomediúnico.com.br. Nós vamos fazer o sorteio dos livros. Sei que vocês estão ansiosos para ir embora. Pode. 262. 262, inscrição número 262. Dou-lhe uma... próximo, pode fazer o próximo. Entrega para... 313. 313. 313. Fala embaixo, ó. Faz o terceiro. Faz o terceiro. 53. 53. Olha lá, Fujico. Aí, Fujico. Chega. É porque ela ficou perto do Jacó, então... Obrigado. Vamos fazer o sorteio agora dos desenhos. Esse é o primeiro. Mais um. Peraí. Você não falou nada? Olha lá, hein. Peraí. 247. Aí. Vamos sortear mais um. Luiz, você segura para ele, por favor. O próximo. Ele está vindo lá, do lado esquerdo. O próximo que ganhou é a número 45. Inscrição número 45. Dou-lhe uma. Foi embora. Dou-lhe duas. Não está no salão. Vamos sortear para quem está no salão. Inscrição número 81. Tá aí não? 81. Não. Vamos para a próxima. Inscrição 179. Também está ali. Esse nós vamos entregar para os expositores depois.
Você que sabe, se você quiser mostrar os desenhos também, você pode mostrar. Pode. O Adriano quer entregar esse desenho e nós vamos expor os outros aqui para vocês verem também o que foi produzido. Esse veio direcionado para o Jacó Melo. Com relação ao aviso que o Edson deu sobre o curso, se vocês quiserem, podem entrar no nosso site também, deixar a mensagem que a gente encaminha para ele, tá bom? Pode ser, Edson? E também com relação às outras casas que queiram obter mais informações, só entrar no nosso site e deixar as mensagens. O material que o Jacó que deixou aqui para que a gente possa multiplicar, nós vamos comprimir ele, o arquivo, se for muito grande, e aí a gente envia via mala direta para todo mundo. Eu acho que assim fica mais fácil, né? Pode ser? Ele tem na Webluz, mas a apresentação, muita gente gosta de utilizar, né? Até para poder fazer algum curso, estudar mais. O Jacó também deixou uma outra mensagem que precisa de muito mais pessoas que façam, né? Então nós pedimos que vocês se candidatem também a receber este evento. É muito importante, faz muito bem para a casa onde acontece também. As coisas vão fluindo com mais naturalidade, vamos dizer assim. Mais algum aviso? E nós precisamos anunciar o novo EMESP. Alguém tem algum palpite onde possa ser? Vai ganhar um prêmio quem acertar então. Vocês gostariam que fosse em algum lugar específico? A banda não vai estar, pode ser? Eles vão sair em turnê pelo Brasil agora, pela Europa, Ásia, só voltam em 2023. E o pessoal da cozinha também está pensando em participar do Masterchef Eslovênia. 2019, terceiro EMESP, Centro Espírita Bênção de Paz. 21, 22? Dia 21 e 22 de setembro. Estamos registrando aqui o nosso próximo encontro. Eu quero, em nome da comissão organizadora do EMESP, do segundo EMESP, em nome do Centro Espírita e Associação Bênção de Paz, em nome dos trabalhadores voluntários desta casa, agradecer de coração a participação de vocês. O evento, mais uma vez, só aconteceu por conta de vocês. Se vocês não estivessem aqui, ele não aconteceria. Leve o nosso abraço, o nosso amor, a nossa musicalidade, a nossa alegria, mas principalmente coloquemos em prática tudo aquilo que nós aprendemos nesses dias. Que Jesus os acompanhe de regresso aos seus lares ou para qualquer lugar que se dirijam agora. Vão com Deus.